que eu voltei lá no grupo, eu fui olhar para confirmar. São essas duas mesmo, tá? Bom, aí eu vou compartilhar, vou lá para 93. Não. Não quero essa. Então, estou na... Espera aí que eles falaram aqui que está em pausa. Está em pausa o compartilhamento. Vou de novo. Pro, que página que é? É a 93, 94. Acho que agora tá, não tá? Beleza. Agora foi. Bom, nós vimos na 93 e 94, vamos só dar uma recapitulada, porque a gente esquece. Está falando de comércio e prestação de serviços. Já tinha dado na outra aula. Aí nós fizemos aquela parte de estabelecimentos, né? E aí eu deixei essa da... Eu preciso ver pelo livro, porque eu me complico tudo com as folhas dobradas que tem aí. Eu preciso saber qual que é a 93, é a que fala vendas pela internet, não é isso? A que foi feita? Então, é essa daqui. Essa A e B, certo? Ok? Ok, gente. Me dá um ok aí, pelo amor de Deus. Ok. Então, tá. Então, assim, então tem as vendas, né? Que tem o comércio de se desenvolveu, blá, blá, blá. E aí, hoje, por exemplo, o que nós mais temos é vendas pela internet, né? Por conta do que nós estamos passando. Então, tem livro online, eletrônicos online, a loja física hoje não tem muita necessidade, né? Sabe aquele baralho que eu comprei? Ah, O preto e azul? Então, eu comprei pela internet. pois é, então. Eu, por exemplo, ontem eu vi que as minhas máscaras, porque eu compro descartável, eu não gosto da máscara de pano. Eu gosto da descartável, que ela é mais fina, deixa respirar e você joga fora, né? Então, Quando eu crescer e quiser comprar alguma coisa na internet, eu vou comprar várias coisas diferentes. Daí eu vou marcar para um dia de entrega só, para poder fazer várias, abrir tudo em um tempo só e ficar tipo, o que que é? O que que é isso? O que que é aquilo? O que então, deve ser isso? aí eu peço uma caixa, eu já sei que da máscara que tem aquele clipe aqui, né? Que dá uma apertadinha no nariz. É página 93A, né? Isso, eu tô na A agora. Bom, Tá. de acordo com a notícia, qual é a tendência adotada pelas pessoas para a compra de mercadorias? Qual é a tendência? Posso falar para a Pode. internet? Por quê? Pois ela possibilita a possibilidade de comparação rápida de preços e ofertas que oferece aos consumidores. Por exemplo, o que eu estava falando, eu fui comprar uma caixinha com 100 máscaras, né? Que eu uso descartável. Então, eu deixo um pouco no carro, eu deixo um pouco aqui. Então, é assim, você põe lá máscaras, né? No Mercado Livre, no caso que eu gosto porque é um site mais seguro. Então, aí você entra, você põe, aí vem a mesma. Uma é R$ 90, a outra é 78. Você fala, opa, esses daqui estão fazendo. E entrega logo no dia seguinte. Então, tem essa facilidade do que você ficar andando de loja em loja, que é até difícil, porque você entra num mercado. Para você ir em outro mercado, você tem que sair da loja física, pegar o teu carro e ir para outro mercado. Sendo que pela internet você fica vasculhando, xeretando e você logo chega à conclusão. Pode. Compras pela internet por causa da compras pela internet por causa da pandemia e facilidade de comparação de preço. Exatamente. Então é o que nós falamos. Esses exercícios, como não tinha espaço para escrever, eu coloquei no caderno, ok? Ok. Muito bem. Bom, na B,
quais tipos de produto têm sido mais comprados dessa maneira do que diretamente nos estabelecimentos comerciais? Isso já antes da pandemia, né? A gente já comprava também. Eletrônicos, É, livro e eletrodomésticos. eletrodomésticos. É muito difícil, né, hoje em dia. Por exemplo, se a gente já sabe o produto, vamos dizer, eu gosto de uma determinada marca de eletrodoméstico, né? Então, Valita, Electrolux, etc. Eu já vou lá e já comparo as lojas, vejo lá, Ponto Frio, Marabás, Pernambucana, vou vendo Carrefour, blá, blá, blá. Quer dizer, você tem uma facilidade de ter a comodidade na sua casa, né? E isso ainda facilitou muito mais agora, né? Por conta de que até, por exemplo, eu estou precisando de alguma coisa, não dá para eu sair de carro, eu não quero, o que eu faço? Não quero entrar em mercado, não quero estar em aglomeração, o que eu faço? Eu vou lá, vou no Rappi, faço um pedido ou na farmácia ou qualquer lugar e pronto, né? Oi. Passou uma reportagem falando como falando umas pessoas que facilitou o uso da compra pela internet, que acha melhor. Mas eu acho melhor. Ontem, assim, eu simplesmente, depois das aulas, eu dou uma descansada, tomo um cafezinho e tal. Aí eu olhei e falei, nossa, a máscara tá acabando. O que eu fiz? Eu peguei, já fiz o pedido. Já me avisaram lá da portaria que eu não posso descer agora. Já avisaram que já estava lá embaixo. Né? Aí eu gosto de um limpador de óculos, que ele tem um nome, acho que vocês já repararam que eu estou sempre com um borrifadorzinho assim na lente do óculos. E tinha acabado, né? Porque com essa pandemia você tá usando muito óculos, tal, o óculos fica embaçado por causa da máscara, tudo. Aí pedi, já me avisaram, olha, chegou mais um pacotinho para a senhora, quer dizer, eu desço a hora que dá para eu descer, porque a gente paga com cartão, tá pago, não precisa descer para pagar com maquininha nem nada, então é isso o que eu estou falando, que isso está facilitando, né, o mercado de trabalho, mas, tem um impacto aí da tecnologia que eu estou achando terrível. Por exemplo, o que aumentou de motoboy, que parecem lactobacilos vivos, você está andando na avenida em algum lugar, eles estão assim correndo desesperadamente para entregar as coisas. Então, aumentou demais o trabalho deles. E moto, vocês sabem que é uma coisa perigosa, né? A pessoa precisa estar tranquila, andando, ir direitinho no lugar determinado que foi. Mas, então, tem algumas coisas que causam impacto. Por exemplo, algumas lojas fecharam, que eram aquelas lojas que a gente costumava ir muito. Então, até que se reabram tudo, até que se organize e estabilize, vai demorar um pouco, certo? Então, tem esses impactos. A sujeira das coisas descartáveis, né? Porque a gente vai comprando coisa descartável, para não ficar a casa entulhada de coisas. Então, o lixo também vai aumentando, né? Aí nós vimos na 94, que é o mercado de trabalho, isso que eu estou falando, dos impactos da tecnologia. Então, deixa eu acompanhar aqui. Deixa eu ver, é isso mesmo. Aqui o meu livro é tão chato. O mercado, aí ele tem 3 perguntinhas embaixo, são essas. Além das novas tecnologias exercerem uma forte mudança nos negócios, o que elas também ocasionaram desde o século XIX. Então, o que fala nessa parte aí, que vocês têm que considerar, se tiver desta maneira, tá certo, que houve mudanças nas formas de emprego de inúmeras pessoas, né? As pessoas que não se desenvolveram, não estudaram, não foram se atualizando, perdem emprego, né? Eu, como professora, se eu não souber mexer no computador, que eu gostava de escrever na lousa, fazer um monte de coisa, mas assim mesmo, já há muitos anos que eu mexo com computador, eu gosto de pesquisar, gosto de fuçar, sou fuçadeira. Então, você vai... Antes, eu mexia no computador para eu jogar com meus primos, mas aí a gente parou de jogar, aí depois começou essa quarentena e eu só mexo no computador agora. Então, você é obrigada
A entrada é igual a Malu. Porque minha mãe que estava usando mais para as aulas dela. Pois é. Por exemplo, a Malu, ela está em Araçatuba com a outra avó. E lá é lugar que tem o Rio Tietê limpo, que tem vegetação, ela tem os primos dela, ela está numa boa. Só que, por exemplo, ela ficou lá porque os pais queriam ter a certeza de que ela está entrando direito nas aulas e ela está fazendo a parte dela, né? Então, ela foi com notebook, ela foi com roteador, né? Então, ela foi com as coisas todas direitinho. Entra, participa da aula e depois aproveita lá. Então, era uma coisa que ela também mexia muito pouco, porque a gente nunca gostou muito que ficasse mexendo muito em computador para não ficar entrando nesses besteirol que tem por aí, né? Mas é uma mudança. Então, por exemplo, essa mudança de quem não se atualiza e de quem não vai junto com determinada sequência no trabalho, em qualquer outro lugar, ele fica para trás. A pessoa fica para trás. E se não tiver garra, não tiver pulso, não tiver força de não desanimar, né? Porque, no caso, todas as professoras no começo, a gente não se conformava de dar aula assim, né? A gente sabia que não estava tendo muito retorno nem nada. Aí a gente vai se acostumando e a gente vai pegando jeito. E aí a gente vai transformando, né? Então, por exemplo, eu estou montando vários joguinhos para vocês de tabuada, um monte de coisa com um aplicativo. Então, aí na outra semana a gente já vai fazer um monte de coisa. Então, a gente vai fuçando, né? Você vai ter que ter... o impacto? Sim, o impacto porque pessoas vão ficar desempregadas, porque você consegue se virar em casa, ou consegue se virar no serviço, né? Na B, quando as grandes transformações tecnológicas começaram a ser experimentadas no Brasil, quando foi? Hã? Em 1980. Na década de 19 de 80? Na década de 1980. A gente fala década porque foi de 80 a 90 isso, né? A transformação, a tecnologia mesmo, que apareceram aqueles computadores maiores, com aquele fundão grandão, parecia uma televisãozinha. Os celulares, quando começaram a aparecer, parecia um tijolão, parecia uma nave espacial. Aí vai tudo se atualizando e você vai junto, né? Você não pode ficar parado. Apesar de os empregos no setor de serviços terem crescido nos últimos anos, o que as transformações tecnológicas ocasionaram? Então, apesar dos empregos no setor de serviços terem crescido nos últimos anos, porque todo mundo vai crescendo junto com o que vai acontecendo, né? Quais foram as transformações tecnológicas? As transformações foram que tudo foi mudando, tudo foi... Não é resposta, né? Se é transformação, a gente sabe que está mudando. É assim, houve, que é aquilo que a gente está falando até em história, redução no quadro de funcionários. Então, há uma redução. Por quê? Porque você vai acompanhando a tecnologia, você já vai dispensando a mão de obra que aquilo já está inútil. Então, o dono de uma empresa, se ele tinha 20 funcionários num setor e 10 estão fazendo o trabalho dos 20, ele vai dispensar 10. Então, é isso. Então, acompanhando o desenvolvimento, o crescimento da tecnologia, nós vamos ver o que aconteceu no setor dos serviços. Então, redução... Como ele tinha 20 pessoas trabalhando, aí vai ficar 10 coisas tecnológicas e 10 pessoas. Exatamente. Então, aí a entrevista eu não marquei, né? Eu ia colocar 93, 94 e 95. Então, essa fica para a próxima aula, porque eu preciso dessa entrevista para depois responder essas outras partes aqui, tá? Então, depois eu fiz. Você fez? Então, fale para mim. Eu coloquei. No nome eu fiz com a minha mãe, Gersina Vieira de Sacuesta. A profissão, podóloga e esteticista. Aí, na B, eu coloquei no outro que ela usa o massageador corporal.
Quais são os pontos positivos desse uso? Ele auxilia na redução do inchaço corporal. Quais são os pontos negativos? Não acho pontos negativos. Ela tentou procurar, mas ela não achou, viu? Porque se ela está beneficiando, ela está fazendo massagem, né? E ela tá usando aparelhos que é para desinchar. Realmente só pode ter benefício, não malefício, né? Não tem ponto negativo, muito bem. Aí depois, quando os outros fizerem, aí a gente vai poder fazer a terceira, porque a terceira tem que ser, olha, o que cada aluno deu de resposta, tá bom? Eu vou até marcar aqui para não esquecer que a 95 tem que ser na próxima aula, tá? Professora, eu fiz essa mesma lição quando foi de história. E eu vi que é quase tudo a mesma coisa. Mas é por isso que eu me equivoquei. Eu acho que quando eu li, eu achei que já tinha sido feito o que eu ia pedir depois, tá? Bom, agora nós vamos entrar na parte de mudanças nos meios de comunicação. Agora é legal, porque assim, o que apareceu muito, o que desenvolveu demais, foram os meios de comunicação e o transporte, né? O homem quer tudo usado com tecnologias de última geração, né? Então, nesse capítulo, assim, você já parou para refletir sobre a importância dos meios de comunicação? Eles é que permitem que as pessoas se comuniquem umas com as outras, estando em diferentes localidades. Ao longo do tempo, vários meios de comunicação foram criados e aperfeiçoados, permitindo que as informações fossem transmitidas mais rapidamente. Leia os textos e observe as imagens para conhecer alguns meios de comunicação. Tinha a carta, né, antigamente, isso eu sinto falta, né, de se escrever, de se transmitir aquele sentimento, só que era assim, demorava não sei quanto tempo, né? As cartas são consideradas um dos meios de comunicação mais antigos, é onde se registravam as coisas, onde se contavam tudo. A partir do registro escrito, as pessoas podem transmitir diferentes tipos de informação. Você pode transmitir uma carta amor, você pode transmitir ódio, né, vingança. A carta pode ser um monte de coisa, né? Então, dependendo Você pode colocar tudo lá, né, Pro? Pô, meu computador do nada travou. Você pode colocar todos os seus sentimentos na carta. Sim, às vezes, porque às vezes você vai... Eu vi, Henrique, eu estou atenta, tá, queridão? Então, por exemplo, a carta, né? Eu tenho uma caixinha que quando a minha mãe faleceu, a minha irmã falou assim, olha, eu estou trazendo uma caixa aqui para você de todas as cartas que você escreveu para a mamãe. Gente, eu não imaginava que ela tinha guardado tanta coisa. Mas eram coisas, vocês sabem que eu fui lendo e eu fui lembrando de coisas que eu via em casa, que eu falava com ela quando ela estava com dor na coluna, que eu escrevia para ela falando que eu não queria que ela sentisse tanta dor, porque eu amava ela. Tudo escrito errado, né, gente? 7 anos, 8 anos. Mas aquilo foi tão bacana. Agora, como que a gente guarda no WhatsApp? Como que a gente guarda? Então, são poucas coisas que a gente escreve realmente no papel e que fica marcado. Igual as lembrancinhas que a gente fazia para o Dia das Mães. Eu sei que hoje mudou tudo, mas eu amava quando meus filhos faziam. Eles faziam as coisas, punha uma lixinha, punha um espelhinho. Mamãe, olhe dentro dos meus olhos. Aí você olhava. Então, eu tenho tudo isso guardado deles. A Elise, a mais nova, gente, eu falo para ela, filha, você continua tão apaixonada ainda por mim? Porque era assim, mãe, te amo. Mãe, você é linda. Mãe, você é uma professora maravilhosa. Mãe, você não sabe quanto que eu te amo. Mas é uma coisa tão assim, que os irmãos ficam assim, pelo amor de Deus, que meleca, que menina grudenta, que não sei o quê. Então... Parece eu. Então, mas não eu acho que é a raspinha do tacho, viu? Que a Elise é. Oi. Esses dias eu tava no carro, aí eu vi um monte de carta dentro de um negocinho, dentro de
dentro do negócio. Aí eu vi um monte de carta que eu fazia pra minha mãe. Então, você vê, por exemplo, olha, a Malu tá lá em Araçatuba, né? Hoje o meu filho veio aqui, ele fez assim, nossa, mãe, tô com tanta saudade da Malu, ela não tá nem aí. Aí eu falei, como ela não tá nem aí? Nossa, precisa de ver, eu escrevo para ela no WhatsApp, ela põe assim, ah, tá bom, papai, ah, não sei o que, papai. Então, quer dizer, a comunicação não tá legal, né? Então, a comunicação não tá legal. Aí eu falei assim, ah, também você tem que... A Malu vai ficar lá por quantos dias? Ah, então, nós estamos perguntando porque daqui a pouco acho que ela não quer voltar. Imagina, ela mandou umas fotos dela andando de barco no Rio Tietê. Ela mandou umas fotos dela andando no mato, lá perto do Rio Tietê. Ela mandou umas fotos na piscina com os primos. Ela mandou uma foto, todo mundo queimadinho, porque lá é muito calor, é perto de Mato Grosso. Ela mandou uma foto dela em volta da piscina comendo macarrão, fazendo uma bagunça com os primos. Aqui ela só tem primo grande e o irmãozinho pequeno. Então, vocês acham que ela prefere ficar onde? Lá. Não tem ninguém pegando no pé, que eu pego no pé dela por causa de escola, tudo. Então, então é isso. Aí eu falei para ele, você tem que entender. Né? Agora eu estava parando para pensar, como será que é ser parente de um professor ou uma professora? Ó, você quer perguntar, você pergunta para meus filhos. Eu dei aula para os 3. Então. Dei aula aí no colégio, dei aula para os 3. A Elise está aí com você? Não, a Elise casou. Ela mora na Moca. Qual que é a mais nova que ainda está com você, ou sei lá, do meio? Não, a mais velha está comigo, que ela se separou e está comigo. Ah, então, tá. Chama ela está... Não, ela não, ela saiu para fazer medição, ela faz projetos, né? Então ela saiu para fazer medição num apartamento. Ela não tá... entendi, mas deve ser complicado, hein? Ô, Pro, qualquer dia quando ela estiver aí, chama a gente pra gente dar um oi pra ela. Eu falo para ela vir aqui. Ela ela gosta muito de interagir. A Elise não, e o Rodrigo é mais ou menos. A Elise é mais na dela. A mais nova é mais na dela, mas a Daniela gosta de brincadeira, gosta de brincar, gosta de escrever coisa. Então é isso. Ela também gostava bastante de escrever, mas o Rodrigo era assim, mãe, te amo. Mãe, gosto muito de você. Ponto. Sempre não gostou muito de se expressar, mas a Elise, por ser a mais nova, era para ela gostar mais de internet, essas coisas, né? Mas ela gosta de ler muito, então ela lê muito, então por isso ela gosta de escrever bastante também. Então por isso que vocês têm que ler bastante e não ficar só em filmes, seriados, né? Porque, bom, um livro... O livro também era um meio de comunicação, até hoje é. Porque, por exemplo, eu gosto de ler livros biográficos, de biografia das pessoas. E gosto de ler livro que dizem alguma coisa da minha vida. Então, eu já li 1000 Dias em Toscana, 1000 Dias em Veneza. Agora estou lendo um que é na Alemanha, de uma repórter que está na Alemanha. Então, assim... Porque você vai lendo, você vai vivenciando o lugar. Então, é um jeito de eu me transportar. Ou então, se foi um lugar que eu já vi, eu procuro ver se aquele livro ele tem alguma coisa muito real também, se ele está me transmitindo. E realmente, gente, quem assim gosta de ler, sabe que você vai... fica no teu imaginário, né? Então, o livro é muito importante também para vocês poderem criar e passar a impressão do que vocês pensaram. Se eu não leio, eu não aprendo a me expressar. Então, eu não consigo me expressar, eu não consigo falar com os outros, que a gente, às vezes, até ouve as pessoas falando assim, eu não consigo me expressar. Ou é muito tímida, mas ou é uma pessoa que não consegue desenvolver aquela criatividade na cabeça por falta de ideias, por falta de criatividade, porque não lê, não presta atenção. Então, o livro faz com que você preste atenção, com que você se concentre, principalmente pegando um livro que te agrade, né? Então, os livros foram criados com a intenção de transmitir conhecimentos ou interpretações das pessoas de geração para geração. Se não fosse pelo livro, como que eu conseguiria passar alguma coisa para vocês? Se não fosse por uma história, se não fosse por algum conhecimento, alguma pesquisa que a gente faz. Então, é importante.
Então, ao longo do tempo, vários povos foram criando e aperfeiçoando os modos de impressão dos livros. Hoje tem o livro online, né? Tem o jornal online, né? Aqui é o telégrafo. Então, o telégrafo foi um dos primeiros meios de comunicação para passar a mensagem não tão rápida, né? Mais rápida, que é por meio de barulhinho de sinais. Então, pi, 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 um mais longo, um mais curto. A pessoa que recebia essa comunicação, ela ia marcando uns sons longos, tracinho, pontinho, com mais outro pontinho. Era como se fosse uma mensagem enigmática, né? Oi. Tipo SOS? O SOS Tipo é uma mensagem de código, né? É igual quando a gente combina um código. Eu tinha código secreto com as minhas amigas da sala, escrevia coisa para elas que as outras não sabiam. Então, eu trocava, vamos dizer, a letra A era número 3, a letra B era número 10, e a gente mandava mensagem, ninguém sabia o que a gente estava falando. É um código, né? Então, o telégrafo era por meio de... A pessoa tinha que estar com um tipo de um fone, que era uma coisa antiquíssima, né, que usava, para ela prestar muita atenção. Os navios passavam telégrafo, eles passavam essas mensagens e que era a partir de códigos. Então, o telégrafo foi um aparelho de comunicação inventado no século XIX, que se a gente for 19, é de 1800 a 1900. Então, quer dizer que demorou bastante para se realizar uma comunicação assim à distância. Então, transmitia mensagens a partir de códigos, né? 2 pontinhos, mais um pontinho, mais um tracinho, e assim ia por diante. Aí apareceram jornais e revistas, que o jornal e as revistas ainda temos hoje, mas numa edição bem mais limitada, porque tem pessoas ainda que eu conheço, professores, tudo, que gostam do jornal. Eu tenho tios ainda que eles querem o jornal, eles gostam de folhear o jornal. Então, os jornais e revistas são produzidos para transmitir notícias, histórias ou opiniões aos leitores. Eles podem ser impressos e tem os eletrônicos que nós já sabemos. Gente, esse é o famoso radinho de pilha, né? Que ele tinha que pegar essa antena assim e levantar até no universo para ver se pegava. Então, você tinha que ir num lugar da casa que pegava melhor. Então, o rádio foi criado no final do século XIX também, então significa que é de 1800 até 1900, para, sobretudo, permitir a transmissão oral de notícias e músicas, né? Então, tinha radionovela, a minha avó falava que ficava escutando ao pé do radinho lá aquelas novelas, né? Aqueles novelão mexicano, de chororô, de amor, eles faziam aqueles efeitos de pata de cavalo, pegando fogo à mata. Então, as pessoas eram criativas na época, né? Aí vem o telefone, que até que esse aqui tá mudinho, né? Oi. Minha prima, a Mara, ela tá aqui, inclusive. Ela tem um radinho de pilha e ela gosta de ouvir música nele. Ela coloca o fonezinho dela e pega o radinho, levanta a antena e fica ouvindo lá as músicas dela. Eu tenho uma amiga lá de Piracicaba que ela não dorme sem um amiguinho dela, que é o radinho. Ela também põe o fone, ela falou que gosta de ficar... Eu fiz geografia, ela fez história, então ela gosta de ouvir notícias de tudo quanto... Então ela põe na CBN, então lá é notícia do mundo todo, do Brasil, então tem pessoas que não deixam de ter esse... Não, eu não gosto de jornal, me dá dor de cabeça. Eu tenho que escutar, mas quando eu quero alguma coisa... Eu não gosto muito porque eu acho que agora eles focam sempre, às vezes, na mesma coisa e deixam algumas coisas a desejar. Então, eu às vezes... Eles nem falam coisa boa. Então, e porque tem coisas boas acontecendo também. Então, o que eu faço? Eu vou procurar. Por causa disso. Então... E nessa pandemia, a melhor coisa que eu fiz foi não escutar quantas mortes, quanta gente contaminada, porque eu falei, gente, não adianta. Se eu contaminei, eu vou fazer certinho tudo que está falando, mas não vou ficar na frente da televisão. Eu acho que é sadismo, né? Você ficar ali, ai meu Deus, não adianta ficar assim. Você tem que procurar. Eu só assisto televisão quando eu vou assistir minha novela. Pois é, não, então, é um lazer, não é?
Então, eu Sim. assisto só quando eu estou chateada ou aborrecida, alguma notícia, alguma coisa que aconteceu que eu não gostei, ou da família, ou mesmo que não é da minha família, mas que a gente sem querer fica sabendo, tal. Gente, eu vou assistir Vai Que Cola, eu vou lá no Multishow, sabe, essas coisas assim que eu vou dar risada. Eu tenho seriado, eu gosto de seriado policial, eu gosto de seriado de suspense, que é tudo assim, para eu ficar pensando e ficar focada naquilo e não ficar desviar a minha cabeça daquilo que eu não gostei. Então é um jeito também prático que a gente tem de, né? Bom, o telefone foi criado no final do século XIX, aí já foi bem de 1900 já lá para frente, né? Aí 1920, 1930, para permitir a transmissão da voz humana à distância. Durante muitos anos, aparelhos de telefone eram apenas fixos, ou seja, a transmissão dos sons era feita por aparelhos ligados a fio. Aí vem a televisão, já tem aí uma de tela plana, né? Antigamente elas pareciam um caixote, né? A minha mãe ganhou a primeira televisão dela da minha avó. E quando chegou em casa, era uma novidade para todo mundo entrava em casa para assistir, da rua, da família. Então a televisão é um meio de comunicação criado no início do século XX e transmite som e imagem ao mesmo tempo, quer dizer que tem que ter satélite, que é para transmitir a imagem, vai lá para cima, a imagem bate no satélite, o satélite transmite, né? Cada país tem o seu satélite, né? Porque senão, ou então compra os sinais, né? As primeiras imagens televisivas eram transmitidas somente em branco e preto. Aí vem o celular. Oi. Pode. Aí vem o celular. Eu também posso ir no banheiro? Pode. É intervalo agora? Não. Pode ir, sim. Eu vou aqui explicando, vocês já sabem tudo sobre internet, celular, pode ir. O telefone celular foi desenvolvido, então, na década de 70, quer dizer, ele foi desenvolvido, aí ele foi desenvolvendo para não ficar tão grande, tão grosso, não ser trabalhoso para levar, aí permitia mais um monte de coisa de fazer, porque antigamente era só para ligação mesmo, não tinha mensagem, você não tirava foto, não fazia nada. Então, foi de 70 para cá. A internet, né, que nós conhecemos, estamos dando graças a ela, foi desenvolvida a partir de 1970, também junto com o celular, e favoreceu a comunicação entre as pessoas em tempo real, por meio de mensagens escritas, de voz ou de vídeo, correio eletrônico, redes sociais e sites, né? É o seguinte, é uma maravilha, né? Eu estou viajando lá em Portugal e mando diretamente para os meus filhos onde eu estou, né? Eu gravo e falo, gente, olha que restaurante legal que eu tô. Gente, olha que paisagem bonita aqui. Quer dizer, é no tempo, na hora você está fazendo. Isso é bom e também pode ser ruim, que às vezes as pessoas usam também esse tipo de meio de comunicação também para fazer o mal, né? Imediatamente, né? Então, gravar alguma coisa que a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, grava, posta na internet alguma coisa que a pessoa está andando, passeando, ela não permitiu que aquilo fosse exposto em redes sociais, aí a pessoa vai e põe. Então, isso causa também um monte de coisa, né? Então, vários meios de comunicação, como rádio, televisão, jornais e revistas, podem ser acessados, né, hoje em dia pela internet. O acesso pode ser feito a partir de aparelhos como computadores, laptops, tablets e smartphones. Bom, e tudo isso daqui eu vou deixar para casa, né? Então nós vamos já para a próxima página, que é uma outra entrevista. Vocês vão ter bastante coisinha, mas é tudo coisa prática. Converse com o adulto de casa, né? Para descobrir o uso que ele faz dos meios de comunicação e com qual frequência, tá? Esse daqui, gente, eu posso até fazer com vocês, eu, no caso. Nome do entrevistado, pode pôr eu aí, pode pôr meu nome. Vamos fazer a entrevista comigo, porque assim a gente já faz as atividades embaixo, tá bom? Professora, Oi. a 97 é para casa? Hã? Oi? A 97 é para casa? É. A 97, eu já vou até aqui marcar para casa, peraí.
que aí depois eu marco. Então, por enquanto, a 97, tá? A 97 é aquela entrevista, né? De quem não fez. É Professora, 95. eu posso tentar adivinhar 3 suas? Pode, Tá. Eu vou adivinhar a 1, a 4 e a 5, pode ser? pode. Tá. Então, primeiro, o nome do entrevistado, vocês vão Eu por aí. posso adivinhar a 2 e a 5? Pode. Adivinhar? Então, não é entrevista, é adivinhação, tudo bem. Vamos ver se A vocês me 5 eu conhecem. também acho que sei. Vamos lá. Bom, então, nome de entrevistado, professora Márcia. Primeiro, Quantos então, dias por semana você assiste televisão? Calma, antes de falar, deixa eu falar minha resposta para ver se tá certo. Todos os dias. sim, eu não tenho o que fazer. 6 dias? Todos os dias, gente. E aí, Eu- mais alguém é o- acertou? Sabe por quê? Porque assim, eu fico muito tempo aqui na frente do computador. Então, eu não Agora tenho virou saído, bingo logicamente. Agora? Hã? Virou bingo agora. Então o que eu faço? Quando eu saio aqui dessa aula, eu vejo as lições de casa, eu vou ver se gravou a aula, eu vou pôr no blog, eu faço um monte de coisa. Aí, para desestressar, eu vou para a sala na minha poltrona e ponho na minha série. Então, é um jeito que eu tenho de desestressar. Oi, Eu posso adivinhar sua 3? pode. Cada um responde uma. Quantos dias por semana Posso eu falar? ouço rádio? Pode. Nunca ouve. Nunca é uma palavra muito forte. É porque tem carro, né? Um dia, carro. E outra coisa, gente. Eu ligo na FM, às vezes, para dormir. Eu desligo a televisão e ligo a FM. Então, pode Todos ser umas 3 vezes por semana. Professora, É, em quais questão você está? na 2. Ah, tá. É porque eu não tô na. É porque eu acabei de voltar? Não, então assim, sou eu a entrevistada, né? Então, na 1, quantos dias? Todos os dias eu assisto. Tá bom. Porque eu me desestresso na televisão, né? Mas assistindo aquilo que eu quero, TV paga, seriado, Netflix, né? Eu tenho Globoplay, eu tenho muitas plataformas, então eu entro e vejo as séries que eu Posso gosto. falar? Na 2, então, eu falei que umas 3 vezes por semana eu escuto, sim, porque às vezes eu vou dormir ou com notícias ou com música. Quando tá... 3, então? Umas 3 vezes, mais ou menos, eu desligo tudo e ligo o rádio. Quer dizer, no meu celular, 4, sua 5? no meu celular eu entro nas FMs. Na 3, quantos dias por semana você lê jornais? Posso responder essa, Pro? Pode. Um dia por semana, Pro? Gente, eu preciso estar antenada. Nunca. Eu entro em notícias. Eu não pego o jornal. Todos os dias. Eu não pego para folhear, mas eu entro no Google para ver as notícias mais importantes. Então, eu uso um outro meio de comunicação, porque antes eu fazia assinatura do jornal da Folha de São Paulo. Aí, realmente, você vai juntando aquele jornal. Quando eu optei pela internet, então eu tinha assinatura online. Agora, nem assim. Eu tinha a Isto É e a Super Interessante também, de revistas. Parei porque agora eu estou vendo online. Entenderam? Mas eu me informo todos os dias, senão não tem como, né? A 5. Qual aparelho você mais usa para acessar Não, Pro, é a a 4. A 4. Quantos dias por semana você acessa a internet? Todos os dias. 365 Para entrar nas aulas, né? 365 dias por ano. Não, na semana, porque eu acesso, não entra, eu acesso para montar, eu acesso para planejar, eu acesso para pesquisar, são muitas vezes. Eu nunca acessei tanto a minha amiguinha como hoje. A 3 é qual? Que eu me perdi. 3. Todos os dias. Tá.
Todos os dias, porque eu tenho que me informar todos os dias. Só que não é jornal, aquele jornal de papel, né? É um jornal pela internet. Quantos dias por semana você acessa a internet? Todos os dias. Se tivesse mais dias ainda, estava acessando. 5. Qual aparelho você mais usa para acessar a internet? Não sei, essa foi difícil, né? Assim, porque você dá aula pra gente na televisão, né, Pro? Mas eu entro... o que eu mais acesso para a internet é o celular, porque até o link para vocês eu faço pelo celular. Se eu estou na fisioterapia, se eu estou na cozinha, eu falo assim, deixa eu fazer. Então, me comunico muito com as outras professoras, grupo, mas pode pôr os dois. Celular e computador, eu acho que está de igual para igual. Então, a gente marca os dois? Marca os dois. Porque aqui não dá para viver um sem o outro, viu? Que se um falhar, eu vou pelo celular. O celular já fica de prontidão ali, preso já, na prateleira, porque sabe que se eu precisar, ele está ali. 6. Para mim, né? Qual o meio... Assim, então, é o telefone celular E o computador? Tá? Tablet eu tenho, mas eu nem abro muito. 6. Qual meio de comunicação? Ok. Qual meio de comunicação você mais gosta de utilizar para se informar? Gente, mais que o computador é o celular. Porque se eu estou viajando, se eu estou em qualquer lugar, eu abro para saber de tudo que está acontecendo no mundo. Eu pesquiso muito. Por exemplo, eu não fico com dúvida em nada. Tudo que eu tenho dúvida, eu vou lá no Google, blá. Então, eu vou saber. Então, a conclusão é que realmente é o celular, tá? Que eu entro. Logicamente que eu faço todos os meus aplicativos, as minhas coisas no computador, mas de vez em quando ele parece que ele não quer muito ir com a minha cara, então aí eu tenho mais simpatia pelo celular, ok? Então, apresente as respostas para os colegas, então fica só a minha para vocês saberem que a gente não pode apresentar um gráfico, porque foi feito comigo, que é mesmo só para a gente conversar sobre essa matéria sobre comunicação, né? Deixa eu só ver aqui Aí depois vem esse gráfico de tabelas, só para a gente terminar. Alguns dados obtidos em uma pesquisa realizada em 2016 para conhecer de que forma a população brasileira utiliza os meios de comunicação. Então, assiste TV, vocês veem, ó, de 100%, né? Deixa eu só ver aqui. O verdinho são 7 dias por semana. 77% assistem à TV. Aí outros porcento não assistem por algum motivo, né? Que ouvem rádio já é mais dividido, porque tem pessoas que preferem ver pela televisão, né? Tem que ter o visual. Quem lê jornal, vocês podem ver aí nunca esse amarelão. Então, tem poucas pessoas que leem o jornal, porque eu acho que os informativos da televisão já noticiam tudo, né? Porque tem a área de esporte, tem a área do país. Então, os jornais hoje televisivos, eles já estão divididos em vários setores que você se interessa justamente por aqueles ali na hora. Deixa eu só ver o verde ali, 7 dias por semana, aqui que ouve rádio. Então, é mais o pessoal mesmo do interior que ainda gosta de ouvir o rádio, ou pessoas que gostam, no meu caso, de ouvir alguma notícia, de ouvir música para dormir, né? E quem utiliza a internet, amarelo nunca, 37%, eu acho que isso daí mudou bastante hoje em dia, 50%, 7 dias da semana. Bom, isso aqui, gente, foi em 2016. Já se passou 4 anos, então de 4 anos para cá, principalmente agora na pandemia, deve estar uns 90%. Então, aparelhos utilizados para acessar a internet, smartphone, computador, tablet. Então, celulares, né, são os mais que a gente mais acessa, que tem mais... Você pode levar ele para tudo quanto é lugar, você pode até trabalhar com ele, se num caso não tiver, se tiver problema com o computador. O computador 25%, nas empresas ou em casa, e 3% tablet,
porque é uma opção tablet, né? Então, aí só fala, compare o levantamento realizado pelos alunos com a pesquisa realizada com a população brasileira. Nós vamos deixar para a próxima aula para vocês não ficarem muito encostados. Vocês têm aulas 16h50, aí dá um tempinho para vocês tomarem um leitinho, um docinho, uma frutinha, um lanchinho, tá bom? Então vai ficar, eu marco já para vocês para casa, tá? Que Para casa vai página 97, né? Para você 97, para os outros que não fizeram, que eu não tinha marcado, é a 95 a 97, tá bom? Ok, deixa eu ir lá pro... Oi. Na 95 era para fazer a 3 da A e a B, ou a gente vai fazer junto na aula que vem? Então, nós vamos fazer juntos, porque eu dependo das entrevistas que eles fizerem. Aí a gente só pode responder aquelas lá com a pesquisa dos outros, tá? Tá bom. Tá bom? Então, eu vou aqui parar a gravação. Já avisando vocês que a gravação eu estou conseguindo gravar no YouTube.